Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Em 2022, ano eleitoral, e o próximo presidente do Brasil vai ter que lidar também com a elaboração de políticas públicas para enfrentar as mudanças do clima. Como forma de mostrar os caminhos possíveis para uma economia de baixo carbono, o Observatório do Clima lançou uma estratégia com ações que podem ser colocadas em prática a partir dos primeiros 100 dias do próximo governo. Para nos contar mais sobre o que diz esse documento, hoje eu estou com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, a Sueli Araújo. Sueli, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Bom dia a todos. Eu trabalho no Observatório do Clima, que é uma rede de organizações não governamentais, 73 organizações, que atua com foco na questão climática principalmente. Eu venho da Câmara dos Deputados, sou aposentada como consultora legislativa, trabalhei elaborando legislação ambiental quase minha vida toda. Fui presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. E Sueli, no final de maio foi lançada a estratégia Brasil 2045, Construindo uma Potência Ambiental, que é um plano de longo prazo proposto pelas organizações que integram o Observatório do Clima. Então, começando por esse marco de 2045, por que essa data? Isso significa que a gente tem tempo? Para começar a agir, temos muito pouco tempo, na verdade, acho que nenhum. O começar a agir é para ontem, né? Mas por que a data? Existe um compromisso, em geral, consensual, mesmo com o governo e as organizações da sociedade civil, de que até 2050 o Brasil deveria conseguir um equilíbrio climático, né, uma neutralidade climática, assim, entre a contabilidade entre emitir gases de efeito estufa e sequestrar deveria ser zero, né? O Observatório do Clima entende que dá para ser mais ambicioso do que isso. E a proposta é reduzir para 2045, quer dizer, 5 anos a menos, e ir além da neutralidade climática. Nós queremos que o Brasil, em 2045, seja um país carbono negativo. Na verdade, que sequestre mais carbono do que emita. E nós entendemos que se a estratégia Brasil 2045 for levada a sério, for implementada, nós podemos ser a primeira grande economia do mundo a fazer isso. O Brasil tem condições, ele tem pouca dependência, na verdade, em tese, de combustíveis fósseis, né? Ele tem uma matriz de energia que dá para ser trabalhada basicamente com fontes renováveis, ele tem condições. As nossas emissões elas são muito influenciadas pelo desmatamento, e o nosso desmatamento é basicamente ilegal, então as nossas emissões, na verdade, são uma questão de polícia. Se realmente o controle do desmatamento for levado a sério, nós conseguiremos atingir essa meta, né, de país carbono negativo em 2045. É uma estratégia de longo prazo. Nós publicamos só um primeiro volume com propostas para 2023 e 2024, mas a ideia é a rede de organizações do Observatório do Clima trabalhar com essas propostas, detalhar daqui para frente. Ainda esse ano nós temos previsão de mais um volume, pelo menos de propostas, detalhando a parte normativa, mas a ideia é não parar em 2023 e 2024, a ideia é ter várias fases aí da estratégia Brasil 2045, ficar uma atividade permanente aí nesse grupo importante de organizações que compõem o Observatório do Clima. E um aspecto interessante, né? Você mencionou 2023, 2024, mas o plano ele apresenta ações de curto e curtíssimo prazos. O que são essas ações e o que pode ser feito agora, né? O que já daria para implementar? Bom, a gente considera curto prazo 2023 e 2024, mas o documento ele destaca ações para os primeiros 100 dias.
Então, é o curtíssimo prazo. É aquilo que o próximo governo vai chegar e tem condições de já começar a implementar. Né? Você não consegue fazer tudo nesses 100 dias. Quem já trabalhou em governo sabe que às vezes em 100 dias é complicado até comprar um computador. Né? Mas tem medidas que sim podem ser feitas, principalmente indo atrás das boiadas que passaram todas no governo Bolsonaro. Houve uma desestruturação de toda a parte de regras, principalmente regras infralegais, né? Decretos, instruções normativas, resoluções. Então você pode pegar isso e reverter, não basta revogar. Isso é importante as pessoas entenderem, porque está na boca do pessoal que está em campanha, né? Vamos fazer um revogaço. Sim, mas quando você revoga, você deixa uma lacuna, porque não restaura o que tinha antes automaticamente. Você tem que preparar essa retomada e preparar a retomada adaptada a 2023. Eu não vou retomar um Conselho Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, que ainda está em funcionamento, mas todo desmantelado. Eu não vou pegar um CONAMA e simplesmente copiar como ele era na legislação de 1981. Eu vou fazer um CONAMA para 2023, né? Então tem uma discussão importante que a gente já está levando agora, de como fazer essas atualizações, porque essas atualizações normativas elas podem ser feitas logo de início e elas têm repercussão. Né? Então eu reconstituo, por exemplo, os comitês do Fundo Amazônia. Na hora que eu faço isso, eu já posso começar a fazer as contratações dos novos projetos, doar recursos, porque tem 3 bilhões parados no Fundo Amazônia desde janeiro de 2019. Eu preciso de um decreto presidencial retomando o plano de controle do desmatamento da Amazônia, o PPCDAM e também o PP Cerrado. Isso eu posso fazer em 100 dias. Eu posso fazer uma mega operação, está indicada no documento, de desintrusão de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Eu não vou fazer todas as desintrusões, isso vai levar provavelmente os 4 anos de governo. Se assumimos como uma medida importante, mas eu posso pegar uma super simbólica e eu posso passar recados, e esses recados são importantes. Na medida que o governo assuma, por exemplo, a desintrusão da terra Yanomami nos primeiros 100 dias, o recado é: senhores garimpeiros, aqui tem governo, a Amazônia não está mais largada ao caos, largada às quadrilhas. Né? Então tem um conjunto de ações que eu entendo que sim, podem ser efetivadas nos primeiros 100 dias de governo. E o Fundo Amazônia, né, que você citou, é o fundo atrelado à redução das taxas de desmatamento, né? O Fundo Amazônia ele foi criado em 2008, foi um decreto que autorizou a criar uma conta corrente, na verdade, no BNDES. O Fundo Amazônia é uma conta onde os doadores internacionais depositam dinheiro, e é um fundo que, quanto mais você tem resultados em controle do desmatamento, mais dinheiro entra. Ele funcionou muito bem de 2009 até o início do governo Bolsonaro, né? Até o governo Bolsonaro, na verdade, quando ele desconstruiu os órgãos colegiados com participação da sociedade civil, entrou no meio a questão do COFA, do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e também do seu comitê técnico. Eles, na verdade, o fundo não pode fazer nenhum empréstimo, na verdade não é empréstimo, não pode contratar nenhum projeto, que são doações, né? O Fundo Amazônia dá doações a fundo perdido. Ele não pode fazer nenhum contrato porque ele não tem mais os comitês que estruturam a governança. E essa governança foi pactuada com os doadores. Enquanto ela não for retornar, você não pode contratar novos projetos. E ele é fundamental. Quando eu estava na presidência do IBAMA, quando eu entrei, eles já tinham um contrato para ajudar o Preve Fogo, o pessoal da Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, e nós assinamos 2 projetos, um por 18 meses, depois um por 36 meses, que até agora o governo Bolsonaro usa os recursos, porque o Fundo Amazônia está paralisado para novas contratações, né? As antigas estão funcionando. E que eles custeiam toda a alocação dos helicópteros e carros da fiscalização do IBAMA que atuam no bioma, que atuam na Amazônia Legal. São os 2 principais contratos mais caros do IBAMA, e o dinheiro vem do Fundo Amazônia desde dezembro de 2016. O segundo projeto está acabando agora. Eu acredito que o governo nem vai conseguir contratar. Eu não sei como vai ficar a fiscalização.
porque realmente são recursos fundamentais, e não era só para o IBAMA, para recursos ligados à população tradicional, a fomento de atividades produtivas, aos governos estaduais também. Então, assim, ele tinha uma função enorme, enorme, e está parado aí durante todo o governo. O totalmente contraditório é que o governo sai passeando por aí pedindo dinheiro para a Amazônia e tem um volume de recursos relevante e não usa, sem nenhum sentido, sem nenhuma justificativa, né? Isso é objeto, inclusive, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, a DO 59, no Supremo Tribunal Federal, relatada pela ministra Rosa Weber. Ela está nesse pacote verde do Supremo, mas ainda não foi julgada. A gente tem muita esperança que o voto da ministra seja plenamente favorável a essa retomada, obrigar o governo. O governo não tem o direito de ter um volume de recursos desses e não usar, sem nenhuma justificativa, né? Não tem o direito. E isso colide com a Constituição. Não é um recurso que dê para ignorar. É um volume grande de dinheiro, né, que está parado. Para o pessoal ter ideia, esse ano, porque está com um orçamento até razoável, na ação orçamentária da fiscalização do IBAMA, é a 214N de navio, no orçamento federal, tem 198 milhões para 12 meses nos 27 estados do país. Nós temos 3,3 bilhões parados no Fundo Amazônia. Isso porque esse ano está com dinheiro na 214N, porque tem anos que tem 100 e poucos milhões, e nós temos 3 bilhões parados, só para o pessoal ter ideia do volume, o que isso significa. E esse documento, né, a Estratégia 2045, ela prevê, né, o próximo governo, né, passando da eleição presidencial desse ano. O que o documento prevê caso o atual governo seja reeleito? Olha, se o governo for reeleito, não tem futuro para a política ambiental. Nós vamos ter que continuar atuando como temos feito durante todo o governo Bolsonaro, com uma luta muito grande de reação. Então, ajudando partidos políticos de oposição e outras organizações não governamentais e lideranças a entrarem na justiça contra o governo, a fazer mobilização e campanha o tempo todo contra os retrocessos que estão ocorrendo, lutando no Congresso Nacional para não deixar pautar os pacotes de destruição que eles mandam para o Congresso Nacional nessa área. Então, a atuação continuará a ser muito reativa, mas mesmo assim o Brasil 2045 pode servir de parâmetro, pode servir de guia para a política ambiental que deveria ocorrer, né? Então, sim, ele é útil mesmo assim, ele pode ajudar na questão do acompanhamento do Congresso Nacional, nos governos subnacionais também tem várias medidas que você pode adaptar para aplicação pelos estados, né? Então, nós acreditamos que é um material que serve como uma espécie de guia. Esse volume e o volume 2 também, que vai detalhar a base normativa, né? Que a gente espera até outubro publicar. Então, assim, o trabalho ele vai ser usado, mas a expectativa em termos de reeleição do governo Bolsonaro é de muita destruição. Muita destruição. Em caso de reeleição, a minha leitura é que será pior do que nós estamos vivendo agora, que é uma luta diária de todo mundo que atua na sociedade civil nesse campo, porque são várias boiadas por dia, vários retrocessos, e você tem que ficar permanentemente nessa luta. E vamos continuar. Mas, se tudo der certo, essa opção não vai ocorrer. Será um outro governo, não importa qual seja, não pode ser o governo Bolsonaro. E como você comentou no começo, né, um dos objetivos, ou o objetivo final, principal da estratégia é a carbonização reversa, né, retirar mais gases de efeito estufa da atmosfera do que o que a gente emite. O que isso significa? O que é feito na prática para que isso aconteça? Bom, na verdade, você tem que, em cada país que propõe metas nesse sentido,
você tem que olhar qual é o quadro de emissões, né? Eu citei anteriormente, eu acho que eu citei, 46% de nossas emissões tem a ver com mudança de uso da terra. Isso é basicamente desmatamento. Então você tem que controlar o desmatamento. Não apenas na Amazônia. A Amazônia é a principal emissora nesse sentido, né? Mas não é apenas, tem que retomar também o controle do desmatamento nos demais biomas. Em termos de agropecuária, né, nosso motor aí da economia, acredito que deveriam ter outros motores, mas é o que temos, né? Nossa agropecuária tem um potencial enorme de mudança para a agricultura de baixo carbono, ou pecuária de baixo carbono também. Agropecuária de baixo carbono. Nós temos a experiência com o Plano ABC, mas o Plano ABC ele representa um percentual ínfimo, insignificante do Plano Safra, que no orçamento geral do país é um volume de dinheiro enorme, enorme, que eles aumentam. Acabaram de acrescentar recursos no Plano Safra há poucos dias por uma autorização do Congresso. A nossa perspectiva é que, na verdade, o estabelecimento de um cronograma para que todo o Plano Safra seja de agricultura de baixo carbono. E tem medidas que não são tão sofisticadas, vamos dizer, em termos de pecuária. Se você entra com rotação de pastagem, em outras palavras, se o gado se alimenta de uma forma mais saudável, né, você já consegue avanços muito grandes em termos de emissões da parte da pecuária. Né? E no Brasil simplesmente se larga o boi e não se cuida de nada. Né? Então, um pouquinho de investimento, às vezes não é tanta. Nós sabemos o que fazer, na verdade. Né? Nós sabemos o que fazer. O Plano ABC já tem alguns anos, simplesmente ele não representa nada no total da agropecuária, quase nada. Né? É muito pouco, eu não me lembro exatamente o percentual, mas não chega a 5%. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar esses 5% e fazer a nossa agropecuária ficar inteira no sistema ABC. O governo não pode dar um tostão se não for para a agricultura e pecuária que cuidem do meio ambiente. Essa que tem que ser a lógica. Né? Em termos da nossa matriz energética, pegando o tema energia, né? Nós temos que ter rapidamente um cronograma para a descarbonização e deixar a dependência de fontes fósseis. Dá para fazer de um dia para o outro? Não, mas dá para estabelecer cronogramas sérios e fortes nesse sentido. O Brasil tem um potencial para eólica e solar como poucos países têm. Né? Elas vão conseguir abastecer tudo? Não, mas você pode usar, por exemplo, as hidrelétricas exatamente para suprir as opções em que a solar e a eólica não conseguem dar conta. Você não precisa de carvão mineral no país. O governo aprovou uma lei no final de 2021 garantindo compra para energia gerada por carvão mineral até 2040. Está dando dinheiro para carvão mineral, gente. O Brasil não precisa de carvão mineral, não é significativo na sua matriz. O governo ainda chamou isso de transição justa. Justa para quem, gente? O carvão brasileiro, inclusive, é de baixa qualidade, é muito poluente, gera pouco. Então, na energia, você tem que tomar medidas claras no sentido de garantia de realmente toda a nossa matriz a partir de fontes sustentáveis. Não é de um dia para o outro, mas tem que começar e aproveitar esse potencial. Nós não estamos numa situação igual a China, que tem uma dependência maluca de carvão. Nós não precisamos disso. Então, tem que aproveitar essas características do país e caminhar. É assim que nós vamos chegar em 2045 com a situação de país carbono negativo. Tem como, nós temos potencial para isso. Você comentou agora, né, sobre esse termo, a transição justa, né? E no documento vocês falam também sobre a justiça climática. Como que ela se insere nessa estratégia? A crise climática, seja no plano internacional, seja no plano interno de cada país, ela está ligada a desigualdades. Né? Então, ela prejudica os mais pobres, ela prejudica as populações tradicionais, indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais.
ela prejudica mais, tem um forte componente de gênero, de raça. Então vamos lá para a área urbana, né? Vamos pegar um exemplo em área urbana. Quando começam essas enchentes, que são cada vez mais constantes, né? Evidente que tem a ver com a crise climática. Quem que vai desmoronar no morro, gente? São os mais pobres. Quem que está pendurado lá no morro? Né? Quem que não é beneficiado por medidas de adaptação? Quem que não consegue? Então, todo esse olhar, quando você vai lá para a Amazônia, lá, a atuação dos garimpeiros, né? aquele desastre, quem que está sofrendo mais? Quem que está escravizado lá naquelas atividades? Porque esse tipo de atividade na Amazônia não gera renda de forma alguma, só gera mais trabalho escravo em geral. Né? Quem que está perdendo sua cultura, quem que está sendo escravizado, índios, populações que moram na região, outras populações locais. Então, o olhar da justiça climática, ele olha para essas desigualdades, e isso tem uma esfera internacional de relação entre os países, né? Então, os países mais emissores têm obrigação, inclusive por força dos acordos do clima, do Acordo de Paris especificamente, de apoiar aqueles que sofrem mais os efeitos das emissões. Né? No plano internacional, é bom chamar a atenção que o Brasil não está bonzinho nessa história, não. O Brasil é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Tem bastante lição de casa ainda para fazer, porque realmente nossas emissões não são baixas de forma alguma, principalmente por causa do desmatamento. Mas no plano nacional tem uma série de medidas que você tem que tomar, né? E o Brasil está atrasado nesse sentido, principalmente em relação à adaptação às mudanças climáticas. E quando ele vai tomar essas medidas, é fundamental esse olhar para os excluídos, porque são eles que sofrem os efeitos da crise climática, da crise da biodiversidade também, e não tem como lidar com isso. Né? Uma família com recurso, ela simplesmente sai ali da beira da praia e vai para outro lugar. Né? Quem está em palafitas em cima ali da praia não vai ter o que fazer, e você tem que ter esse olhar. Esse olhar é prioritário, esse olhar de justiça climática, de olhar, você focar quem está sofrendo mesmo os efeitos, esse olhar é fundamental. Em comparação com as eleições anteriores, na sua percepção, a agenda ambiental e climática, ela ganhou mais espaço nesse ano? Olha, ela tende a ganhar até por uma questão de fazer oposição, e acho que já está ganhando, em termos de fazer oposição a esse desmonte todo que ocorreu na política climática, na política ambiental no governo Bolsonaro. Então a gente vê já nas palavras dos candidatos aí, principais candidatos à presidência da República, você vê o tema. Né? Agora o país está com problemas tão graves que sempre questão de geração de emprego e renda, combate à pobreza, sempre serão temas que vão vir antes. Eu, pessoalmente, acho natural que assim seja. Né? Tem gente passando fome, comendo osso. Né? Então, eu acho natural. E acho também que é um dever de quem atua na questão ambiental introduzir a questão de geração de emprego e renda no seu discurso. Né? Então, o combate ao desmatamento da Amazônia tem que ser feito acompanhado de propostas de geração de renda que mantenha a floresta em pé. Né? Porque a visão do atual governo prevê renda para a região derrubando a floresta. Isso é tudo que a gente não precisa. Na Amazônia e em outros biomas você tem um potencial enorme. O Brasil é o país mais mega diverso do mundo, segundo os especialistas. Você tem um potencial enorme de geração para aquela população de renda efetiva mesmo, com muito investimento em ciência e tecnologia, acompanhado de pagamento de serviços ambientais. Não é simplesmente pagar para a floresta ficar quieta. Você tem um potencial enorme de geração. É só ver o caso, o professor Carlos Nobre costuma citar sempre o caso do açaí. Né? Você tem açaí vendendo em Tóquio.
né? Que veio daqui, né? Mas não é só açaí, você tem um monte de produtos regionais que poderiam ter o mesmo destino e também poderia ocorrer muito investimento na questão de fármacos, né? Tem vários produtos hoje, remédios importantes que são derivados de princípios ativos brasileiros, né? Então, se o país olhasse realmente com o olhar de aproveitamento do potencial da floresta, eu acho que a gente conversa com essa preocupação com emprego e renda. Então, isso tem que estar nas propostas de quem milita na área ambiental. Você já deu alguns exemplos práticos, né? Mas eu também queria te perguntar, por exemplo, quais são as dicas para a pessoa que quer escolher um candidato com base na área ambiental, com propostas e que sejam reais, né? Como identificar aquilo que é verdadeiro e conseguir separar de quem está só fazendo um discurso para aproveitar um pouco dessa onda? Eu trabalhei 30 anos, 3 décadas, na Câmara dos Deputados, né? Ouviu bastante discurso. Há discursos verdadeiros e discursos falsos. É difícil. Eu acho que o que tem que fazer é você colocar o tema como compromisso. Então, o tema que tem que estar na lista de compromissos que cada candidato está assumindo. Isso é fundamental. Então, o 2045 tem um pouco pelo menos nessa primeira publicação, que é 2023, 2024, tem um pouco essa linha, né? Tentar colocar na pauta, na fala dos demais candidatos. Aí o que ocorre depois? Se entrou na pauta da campanha, se entrou nas promessas, você tem todo um trabalho depois para exigir que as promessas de campanha sejam concretizadas, né? Então, acho que esse o momento ele é super importante para você inserir o tema nas promessas. É lógico que eu pessoalmente acho impossível qualquer um dos candidatos vir com uma destruição como o governo Bolsonaro fez. Isso você tem um histórico. Se você assumir o início mais formalizado da política ambiental brasileira em termos organizacionais na Lei de 1981, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né? Uma lei base, a nossa lei base, em 1981, finalzinho de regime militar. Você assumir 1981 até agora, né? Até 2018, com variações de presidente, ministro, linha ideológica, não importa. O sentido sempre foi de construção, nunca de destruição. Então você pode ter propostas diferentes, linhas ideológicas diferentes, governos que são melhores, mais eficazes do ponto de vista de política ambiental e governos que são um pouco piores. Mas, no geral, a curva é de construção, é de consolidação da política pública. O governo Bolsonaro, desde o início, ele rompe com isso e passa a desconstruir, desmantelar. Em gestão pública, na teoria internacional, o pessoal chama de policy dismantling, desmantelamento de políticas públicas. E ele fez tudo que a teoria sobre policy dismantling fala, o governo Bolsonaro fez em meio ambiente, tudo, né? Tem revogações formais, mas também tem de narrativa, deslegitimando órgãos ambientais, fala, eu odeio o ICMBio, o IBAMA é uma indústria de multas, sendo que o IBAMA nem fica com as multas ambientais, os recursos não ficam no IBAMA, vão para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o pouco que é pago, e o resto vai para o Tesouro. Todo esse conjunto de desmantelamento, ele é inédito. E é isso que leva a que os ex-ministros do meio ambiente, todos os que estão vivos, estejam atuando desde o início do governo Bolsonaro juntos. São ministros muito diferentes, se você analisar, né? Então, com diferentes visões de mundo, inclusive de política ambiental, mas eles estão atuando juntos desde o início, porque é a primeira vez que há esse rompimento, essa coisa de destruição. Eu acredito que nenhum dos candidatos à presidência vai dar continuidade a esse desmonte, esse massacre da política ambiental que está ocorrendo. E reconstruir é difícil. Eu acho que reconstruir, você destrói rápido, né? Reconstruir vai exigir muito esforço. Sim, a gente só pode torcer, né, para que o próximo governo consiga aí recuperar
esse caminho para a gente, enfim, colaborar mais nessa questão de reduzir emissões e frear um pouco da mudança climática, né? Com certeza. Bom, Sueli, super obrigada. Adorei o papo e tomara aí que o documento seja muito bem usado nos próximos anos por qualquer governo que seja. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!